Shalom, shalom, meus amigos, meus amados. Hoje, uma tremenda quarta-feira aqui em Jaconé. Um dia quente, eu estou aqui fora na minha varanda, aproveitando a beleza da paisagem e ao mesmo tempo desfrutando dessa brisa fria, gostosa, que refrigera a nossa alma, o nosso corpo. E assim, de certa forma, perdido, nos meus pensamentos. E de repente, eu olhei para o monte do lado de cá, que eu vou mostrar já já para vocês. E perdido nos meus pensamentos, preocupado com a minha vida, com qualquer ser humano comum, eu me peguei ao olhar para esse lado esquerdo, onde está a montanha, e fui assim surpreendido pelo que o Eterno trouxe ao meu coração e mexeu comigo porque a gente percebe o quanto nós somos falhos na nossa fé, o quanto nós somos tacanhos, mesmo que estejamos lendo a palavra sempre, tem sempre alguma situação que vez outra nos balanceia, toca na nossa alma, e a gente fica meio que perdido. E a Kadosh Baruch Hu, o bendito seja Ele, me colocou aqui, me trouxe de Belfor Roxo para estar aqui, para contemplar essa paisagem linda, onde eu vejo alguns passarinhos passando por aqui. Aqui na minha frente eu vou mostrar para vocês, tem uma lagoa. E a beleza daqui é exuberante. Esse vento dá todo um toque especial, trazendo movimento à natureza, trazendo movimento à criação. Me lembrando que da mesma forma que Deus fez o homem do barro, e ele estava lá estático, Deus também fez com que o seu vento, o hálito de vida, fosse soprado naquele barro, e desse movimento, e aquele barro se transformou numa alma vivente. E a natureza ganha movimento, e a criação de fato e verdade proclamam a glória de Deus. Mas volto a repetir, perdido nas minhas preocupações, ao olhar para o monte aqui, eu pude perceber o quanto Deus é cuidadoso, o quanto Deus se preocupa conosco, mesmo que nós não venhamos a perceber o agir de Deus, mesmo que nós não vejamos Deus de maneira tangível, literal, mas o cuidado dele, a presença dele é sentível. Como Paulo diz que a natureza proclama a divindade, anuncia a divindade do Criador. E fui pensando nisso, olhar aqui para essa montanha do meu lado esquerdo. Essa daqui, ó. Essa daqui. Essa montanha aqui me chamou a atenção. Olha que paisagem linda. Ali está a lagoa. E olhando para essa montanha aqui, para esse monte, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo, que me trouxe logo de cara, assim que eu olhei para ele nos momentos das minhas aflições, no momento da minha preocupação, aonde a gente não consegue enxergar portas, onde nós não conseguimos enxergar a saída. Deus nos mostra essa muralha de montanhas ao meu redor. E logo de imediato o Espírito Santo me levou ao Salmo 121. O Salmo de Romaria, o Salmo conhecido como Cântico dos Degraus, 1:2. E o primeiro verso para mim foi fundamental, porque o verso diz assim:
Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E mente de pregador é uma mente assim, fértil, porque ela é germinada, né? A mente de um servo de Deus, ela tem a palavra, tem a mente divina, e que essa mente divina confronta com a mente humana, com a mente carnal. Logo de imediato eu peguei uma caneta, peguei um papel, comecei assim a escrever algumas coisas. Na verdade foi um estudo. E queria dividir com vocês nesses poucos minutos de bateria que eu tenho no meu celular, o Salmo 121. Nós sabemos que a palavra é Cântico dos Degraus, mas a melhor tradução seria poesia de ascensões ou para ascensões, indicando que existe um processo de crescimento, um caminho a ser percorrido para se crescer espiritualmente. E o interessante é que o suplicante, né, desses salmos começa dizendo: eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a primeira coisa que nós começamos a pensar é que o salmista, ele olha indo em direção ao templo, ou seja, os levitas que cantavam em cada degrau lá no templo. Mas o importante é que esse salmo de romaria nos indica que à medida que o povo de Israel, né, estava se dirigindo ao Beit Hamikdash, ao templo sagrado, para comemorar uma das festas, seja Pessah, seja Shavuot, seja Sukkot, ou Páscoa, Pentecostes, ou Tabernáculos. Quando ele se dirigia para Jerusalém, ele tinha que subir, a palavra certa era subir, ascender. E todos nós, para crescermos em graça e em conhecimento, é necessário que nós subamos os degraus que a vida nos impõe. E, de uma certa forma, eu conjecturei que aqueles homens, aquelas famílias que se dirigiam ao templo Hamikdash, eles viam aquelas montanhas quando se dirigia próximo ao templo. Esse mesmo templo tinha sido erguido no Monte Moriá. E quando ele via aquelas montanhas, ele contemplava as maravilhas do Senhor, como eu estou contemplando agora. E a conclusão lógica desses homens era que o auxílio, a ajuda, o socorro, ela vem do Senhor. Não importa o drama, o dilema, não importa aonde a pessoa caiu, em qual poço, se o mar é bravio, se as ondas são gigantescas. Tudo isso não passa de criações e tudo isso é insignificante diante daquele que nos socorre. Isso acaba nos indicando que aqui o salmista ele não estava expressando o conhecimento da origem do monte, dos céus e da terra. Na verdade, ele estava expressando a sua confiança plena, não na criatura, naquilo que fora criado, mas naquilo, ou melhor, naquele que tudo criou. Aquele era um gesto tremendo de confiança. Interessante que o salmista ele vai fazer uma pergunta, essa pergunta vai trazer a resposta. É muito interessante perceber essa pergunta e essa resposta feita pelo salmista. Ele fala o seguinte: ergo os meus olhos para os montes. Eu fiz questão de destacar os montes, porque fala da criação, daquilo que os idólatras tinham como a moradia dos deuses. Como se dos montes os deuses ordenassem as bênçãos, porque eles tinham em mente uma série de fatores, entre elas era quando chovia, a água corria, trazendo fertilidade, os deuses estavam de bem. Porém, quando havia seca, quando havia uma trevoada muito forte, os deuses estavam
zangados, irados por alguma falta, por alguma falha deles. E o salmista confronta essa realidade, direto ou indiretamente, dizendo que o socorro não está nos montes, porque os montes, as árvores, os rochedos, o mar, o vento, tudo isso não passa de uma mera criação diante do Criador. E é isso que o salmista logo de cara destaca. E o interessante é que a parte em hebraico fala sobre faz, né? O meu socorro vem do eterno que faz, que é um particípio que aponta para o... E aí, filhote? Que aponta para o fazedor, para o fabricante, para aquele que criou. Isso é uma beleza assim inestimável. Só por aqui? Não, pode passar por aqui, filho. Eu vou levantar para você passar. E quando a gente vislumbra toda essa criação, quando a gente consegue perceber todas essas maravilhas, nós somos forçados a acreditar que de fato e verdade Deus existe e que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Outra coisa muito interessante que a gente pode prestar atenção na questão do salmista é que ele vai destacar uma coisa interessante. Ele fala assim: olhe para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta não é de onde, não é de onde. A resposta não é de onde, mas a resposta é de quem. As pessoas, nós somos muito pequenos, então nós acreditamos demais naquilo que é criado, porque Deus usa a criação para nos abençoar. Mas quando a gente fala assim, de onde virá o meu socorro? A pergunta não é de qual hospital, não é qual o remédio, não é qual médico. Não vai ser o dinheiro. Mas a resposta é: de quem virá o socorro? E qual a criatura que Deus vai usar? Quem Deus vai enviar? Por qual caminho? O meu socorro, o meu auxílio, a minha ajuda vem do Senhor. Ou seja, Ele tira a atenção da criação e direciona o seu pensamento para o Criador. Tem mais. Eu escrevi aqui que a lição do verso primeiro, ele se torna muito maravilhoso pela sua simplicidade, porque está na cara. Qualquer um que faça uma leitura simples vai entender o que eu acabei de dizer. Mas a beleza é a simplicidade. Deus se encontra nas coisas simples. E é durante a nossa caminhada neste mundo, onde teremos que ascender. Nascemos para crescermos, para amadurecermos, para alcançarmos lugares altos perto de Deus. Nós temos que subir. E subir os degraus da vida vai exigir de nós muita força, muita coragem, muita fé em Deus, porque é subir nesses degraus que nós enfrentaremos os desafios, os medos, nós enfrentaremos a angústia, os problemas, os testes. E não importa como os testes venham, o importante é que os testes são degraus, as provações são degraus, as situações são degraus. Esses degraus, ou você os sobe, ou você estaciona, ou você desce. A lição é que não importa a caminhada, desde que os nossos olhos estejam voltados para o nosso auxílio. Nossos olhos precisam estarem elevados para o Criador. Os nossos olhos precisam estarem voltados para aquele que fez os céus e a terra. Deve estar voltado para o Altíssimo.
porque de lá vem o nosso socorro. Outra coisa interessante, como eu já disse anteriormente, é que alguns estudiosos afirmam que estes salmos, entre outros, eram cantados pelos levitas naqueles degraus, se não me engano são 15 degraus, alguma coisa do tipo. E seria possível que eles, todos os salmos que eles deveriam cantar, eles subiam um degrau e cantavam este salmo, que quem estava ouvindo era incentivado a confiar completamente em Deus. Por isso que ele é chamado de salmos ou cânticos de degraus. Eu estou com minha colinha aqui, tá, queridos? Esses mesmos estudiosos afirmam que a pergunta do salmista é feita em tom de ironia. Por que ele é feito em tom de ironia? Porque naquela época existia a crença, como eu já disse anteriormente, que os deuses habitavam as montanhas. Se você prestar atenção, o formato das pirâmides, né? Ela é de topo, ela simboliza os montes, porque os montes eram as habitações dos deuses. Por exemplo, nós temos aí a... Vocês querem passar? O Monte Olimpo, né, que é onde os deuses gregos residiam. Querem aparecer? Aqui, galera. Não pode passar por aqui. E ali, no Monte Olimpo, nós temos uma ideia bem clara da ideia que os povos tinham dos seus deuses e de sua habitação, porque eles acreditavam que os deuses habitavam no lugar grande, mais alto, mais elevado, e de lá ordenava as bênçãos e coisa do tipo. E talvez o salmista, de tom irônico, começa a perguntar, vem cá, será que os deuses realmente têm o poder de abençoar? Será que os deuses têm realmente o poder de guardar a nossa saída, a nossa entrada? Porque saída e entrada, querido, é uma expressão idiomática que significa ser guardado o tempo todo. Olha que lindo. Então Deus nos guarda o tempo todo. Deus nos protege o tempo todo. Por isso que o salmista vai dizer que Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque até ali o santo do Eterno está guardado. Então, por conta dessa ideia, por exemplo, Baal era o deus das montanhas, era lá que as pessoas costumavam subir, fazer suas orações, oferecer seus sacrifícios, e Deus proibiu isso. Deus disse que o sacrifício seria feito onde ele ordenasse, no local que ele escolhesse. E foi isso que aconteceu, para evitar justamente a idolatria. Então, se pergunta se os deuses era possível realmente proteger aqueles que depositavam sua fé nele, a resposta é um big não. Só o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há é capaz de nos proteger o tempo todo. É tanto que o salmista também vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha e sentinela. Se o Senhor não for a tua saúde, em vão será tomar esse remédio. Não estou dizendo que você não deva tomá-lo, caso você seja um prescrito pelo médico. Se o Senhor não te operar, em vão será a cirurgia. Se o Senhor não for a tua certeza, todas as outras não valerão nada.